Se você caiu nesse vídeo, provavelmente você quer fazer um canal lo-fi, né? Que é basicamente essas musiquinhas bem relaxantes pra você ouvir meditando, trabalhando, estudando, enfim. Então fica aí que eu vou te falar como seguir o passo a passo corretamente e tá fazendo o seu próprio canal nesse nicho. Lembrando que é um nicho que tem muita competição, mas é relativamente simples fazer depois que você segue esses passos aqui. E a primeira coisa que eu fiz, gente, foi basicamente vir aqui no YouTube e eu pesquisei por lo-fi. E eu vi o que tinha de conteúdo relacionado aqui, tá, gente? Que a gente tem que fazer essa pesquisa para tá vendo o que os nossos concorrentes fazem também, para que a gente consiga fazer parecido, porque a gente precisa ranquear nossos vídeos com base nos vídeos deles, tá? E basicamente eu separei alguns canais aqui, começando por esse, que é o maior canal da cena, né? Que é o Lo-Fi Girl, que é basicamente essa menina escrevendo aí no seu diário enquanto ouve uma música. É bem famosa essa thumb, né? Todo mundo já deve ter visto aí essa imagem em algum lugar. E ficou muito famoso há um tempo atrás, virou um hype, muita gente começou a consumir esse conteúdo por causa dessa imagem. Só que tem um segredo aqui, tá, gente? Se você quer fazer um canal de lo-fi, eu peço pra você não se guiar nessa menina. Por quê? Porque ela já é a maior da cena. Então provavelmente os hacks e macetes que a gente usa pra crescer um canal no YouTube não se aplicam a esse canal aqui, porque já é um canal grande, ela não precisa mais tá fazendo essas artimanhas aí pra tá crescendo no YouTube. Então eu indico pra vocês que vocês façam baseado em canais um pouco menores que sabem a receita e que já conseguiram ranquear seu conteúdo. E um grande exemplo aqui é esse canal aqui, o Dream Lo-Fi. E aqui, gente, a gente já começa reparando uma coisa. Eles usam vídeos em looping, né? Então você vê o Jake aqui, ele tá basicamente respirando, deve ser feito com After Effects aqui, né? Com um efeito Puppet. Eles cortam um PNG aqui, ó, tá? Eles deixam uma imagem sem fundo e eles colocam todos esses efeitos aqui, que basicamente pode ser um wallpaper em 4K, que já vem feito, tá? Você pode inclusive pesquisar por wallpaper 4K. E aqui tem uma série de wallpapers que você pode estar utilizando no fundo de alguma imagem em PNG, tá? E são coisas bem boas mesmo, que você consegue utilizar no fundo de qualquer vídeo seu aí, tá? Lembrando que você tem que achar alguns que não tenham direitos autorais para que não dê problema para você. Mas basicamente é uma imagem em looping. Essa aqui não tá muito bem feita e bem cortada, mas é uma imagem em looping, né? Que eles usam junto com as músicas deles. Outra coisa muito importante é que normalmente eles colocam aqui a sua playlist do Spotify e eles colocam também as músicas, o nome das músicas que eles colocaram aqui pra tá tocando junto com o vídeo, tá? Aqui, gente, uma coisa muito importante é que eles não têm horas e horas de playlist, né? É basicamente uma playlist de uns 40 minutos, tá? Onde cada música deve ter de 2 a 3 minutos aí. E ele fica repetindo isso aqui até o final da live, normalmente até as 24 horas da live. E ele consegue render muito com essas poucas músicas aqui, tá? Lembrando que nem todas as músicas são dessas pessoas, tá? Muitos deles têm collab com outros canais e eles postam as mesmas músicas em canais diferentes pra tá um crescendo o outro e um ajudando o outro. Então existem panelinhas aqui dentro dessa comunidade do lo-fi. Mas lembrando que a maioria é gringo, né? Outra coisa muito importante, cara, é que se você quer ranquear com um canal gringo, é muito importante que você pesquise quais são as tags que eles utilizam, tá? Pra isso, eu utilizo esse YouTube Tags aqui, que é uma extensão que eu uso no Microsoft Edge. E você repara também que existem muitas lives, né? Os caras fazem mais de uma transmissão ao mesmo tempo pra tá conseguindo ranquear melhor no YouTube e as pessoas acharem o conteúdo deles enquanto eles pesquisam por Lo-Fi Radio ou Lo-Fi 24 horas, 24/7, enfim. Eles têm várias lives mesmo. Você não precisa fazer tudo isso de live, você não precisa ser o cara insano que vai fazer 1000 lives funcionando ao mesmo tempo para conseguir reter algum pessoal pro seu canal. Mas é importante que você tenha pelo menos uma, tá? Para que você consiga fazer com que ela tenha resultado e as pessoas te procurem e te encontrem, né? Mas você não precisa fazer tudo isso de live, até porque não tem porquê, tá? Gente, depois de você pegar todas as tags, como funcionam os títulos, temas, thumb, a edição, como que eles fazem as lives, toda a estrutura do canal e a composição que eles usam para tornar esses canais acessíveis e as pessoas encontrarem, você vai basicamente escrever tudo no bloco de notas e aí você vai fazer a sua, né? Você vai começar a criar o seu canal. Lembrando que a gente não tem conteúdo nenhum, mas é legal já criar o seu canal. Eu criei esse canal aqui, tá? Basicamente, ele tem pouco tempo de criação e essas views que já tem aqui não são minhas, tá? Pessoas encontraram só de eu ter postado os vídeos, eu não fiz live, né? Eu apenas postei os vídeos. Na verdade, eu fiz uma live, isso aqui foi uma live de teste só pra ver como se saía
o canal, entendeu? Como que ele ranquearia no YouTube. Para você criar o seu canal, gente, eu recomendo que você vá no Social Blade. Para quem não conhece, é um site que mostra as estatísticas de qualquer canal. Então se você colocar o nome de alguém aqui, de algum canal famoso, vai aparecer as estatísticas. E aqui você vai ver algumas coisas como o tema, aliás, o gênero em que esse canal se encontra, que é o conteúdo de música. As tags você pode usar as mesmas da descrição das pessoas aí, não tem problema, tá? Então, basicamente, depois de você criar o canal, é interessante que você vá em canal e aqui você coloque as tags que normalmente as pessoas acessam. Se você quer um conteúdo gringo, né, que normalmente o CPM é maior, você vai colocar as palavras-chave gringas. E se você quiser um conteúdo mais nacional, músicas para relaxar, músicas para dormir, você procura por tags mais nacionais mesmo, tá? Do pessoal aqui do Brasil. Aqui em padrões de envios, você vai fazer a mesma coisa, você vai colocar as tags que normalmente o pessoal utiliza ali para pesquisar e para você relacionar seu conteúdo com o deles, tá? E aqui em configurações avançadas, você vai colocar a categoria que o seu vídeo se encontra, que normalmente é a categoria de música que eles utilizam, tá? Basicamente você faz só isso e aí o seu canal vai estar pronto, tá bom? Mas aqui a gente só tem o canal pronto, a gente não tem nenhum vídeo, não tem nada feito. Então a gente vai pro terceiro passo, que normalmente é começar a fabricar nossas musiquinhas, tá? Se você quiser pegar sem direitos autorais, não tem problema, mas eu fiz uma sequência de músicas aqui, todas no FL Studio mesmo. Eu perdi alguns drum kits aqui, então eu tive que fazer uma gambiarra aqui pra mostrar pra vocês, porque já faz um tempo que eu tinha feito essas músicas aqui. Mas enfim, eu fiz 12 músicas, tá? E essas 12 músicas, elas foram feitas com plugins nativos, tá? Então eu usei sintetizadores nativos, eu usei o Flex, eu usei o Citrus e outras coisas que já vem no FL, para você não ter que se preocupar em baixar as coisas e tal. E essa é uma das músicas que eu mais gostei, né? Que é o I Am Just Your Problem, que é uma música da Marceline lá do Hora de Aventura, tá? E ela ficou mais ou menos assim, ó. Enfim, essa é a música. Eu não deixei muito tempo ali porque eu posso tomar flag aqui também, do meu próprio flag inclusive, porque eu distribuí essas músicas já. Mas eu tive que fazer uma gambiarra aqui porque eu tinha baixado um pack de drum kit de lo-fi, que eu vou estar deixando na descrição aí, que é gratuito e é muito bom até, você consegue utilizar bastante coisa dele. Só que aí eu tive que colocar o hi-hat, o kick e outras coisas nativas aqui do FL, porque o meu ficou invisível porque eu acho que eu deletei sem querer. Mas enfim, gente, feitas essas músicas aqui, é uma coisa bem simples na verdade, você vê que tem poucas faixas aqui, você não precisa usar muita coisa e tudo que você usa é nativo, porque não precisam ser músicas muito elaboradas, né? Precisam ser músicas confortáveis aos ouvidos e que as pessoas curtam e consigam trabalhar enquanto escutam, tá? Então eu fiz essa aqui, fiz outras 11, né? Aí o que acontece, gente? Depois de ter usado e feito tudo isso aqui, eu pensei, poxa, eu vou pesquisar bons nomes e como o pessoal posta isso aqui para estar conseguindo postar aqui no meu canal. E o que eu fiz? Eu pesquisei os maiores, né? E eu achei esse cara aqui, que é o Purple Cat, onde ele tem diversas músicas famosas que as pessoas já acessam, tá? Inclusive, olha o tanto de view que esse cara tem. E eu me baseei nele para estar fazendo o meu conteúdo, tá? E você vê aqui que além de muita view, né? Normalmente outros canais que não são o canal principal dele também divulgam ele. Porque ele é um canal muito requisitado na cena aí, com muita música mesmo. Ele postou muita coisa já e tudo com muita visualização, né, gente? Você vê aqui. Então eu mais ou menos dei uma olhada ali, qual a categoria da música que ele posta, quais que são os nomes ali que eu posso estar me baseando para estar fazendo os meus. Então eu fiz já a minha composição aqui, eu coloquei essa aqui, Secret Base, que é uma música baseada ali no Anohana, para quem conhece o anime. E, enfim, eu tenho diversas músicas aqui. A Bluebird, na verdade, eu troquei por Nostalgia o nome, porque eu não ia deixar Bluebird, né? Eu usei só as mesmas notas, mas é uma música totalmente diferente. Só usei as notas base, né? Mas enfim, tá tudo pronto aqui, né? Aí o que eu fiz depois disso? Gente, eu tinha que, antes de postar, fazer as capas, né? E eu vou falar pra vocês aqui uma dica que eu usei muito, que é a IA, né? Eu usei algumas IAs. Aqui você pode ver que eu usei a IA do Bing, que é muito boa e cria de graça pra você, você pode usar mais de 100 vezes aí, lembrando que isso aqui reseta com o tempo, tá? E aí você consegue fazer várias coisas, no caso eu usei esse aqui, essa foto aqui, pra tá fazendo uma capa pro Spotify, que é um conteúdo bem chamativo, né? E também pode ranquear um pouco ali
com o Purple Cat, que já é um dos maiores da cena, e eu posso acabar entrando ali em alguma playlist sem querer, tá? Lembrando que eles já têm as playlists próprias, onde eles mesmos dão aquela editada e colocam só quem é da panelinha deles, mas enfim, é legal você ter uma coisa interessante ali que chame a atenção do público do mesmo nicho que eles, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi isso aqui. E gente, outra coisa que eu indico pra vocês aqui, por exemplo, é o Uncrop. Pra que serve o Uncrop, né? Então se você vem aqui nos Lo-Fi, por exemplo, essas capas aqui, né? Você pode simplesmente pegar uma imagem e essa imagem ela vai ser estendida, tá? Lembrando que ela não vai ficar com muita qualidade, né? E aí eu vou te mostrar também a terceira opção que eu uso aqui pra tá deixando a imagem com mais qualidade. Mas basicamente aqui ele vai estender a imagem e você vai conseguir jogar ela no YouTube e também em outras plataformas que usam o sistema de wide screen, né? Que é o sistema retangular e não quadradinho, tá? Então, ó, nem sempre vai ficar legal, tá? Muitas vezes vai ficar ruim, mas ó, essa aqui ficou interessante e ela tá como se fosse uma thumb pro YouTube. Então é interessante que você use essa aqui, por exemplo. Só que você vai baixar ela em, sei lá, 720p, vai ficar muito ruim mesmo, sabe? Vai ficar com esse padrão aqui, ó. Você vê que quando você expande, ela não fica muito legal aqui. Aí o que você usa? Você usa esse site aqui chamado Waifu 2x, onde ele pode colocar na mais alta resolução possível e ele pode colocar até 2x aqui pra você. E fica muito bom mesmo, cara. Então, você vai ver aqui, ó, onde eu coloquei aqui as minhas capas, que eu já fiz algumas capas que estão no padrão quadrado, né, e outras no padrão retangular, e elas estão com muita qualidade. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, essa aqui mesmo, essa aqui eu já tinha feito, e se você der zoom, olha só como ela tá perfeita, né. E eu fiz ela com esse site, então funciona. Mas caso você não queira usar o site, queira baixar algum programa e tal, eu recomendo o Topaz Gigapixel, que é um programa onde você consegue aumentar a qualidade, não precisa ficar jogando em site nenhum, não vai demorar nada, vai ser até mais rápido, né? E você consegue fazer essas capas aqui. Bom, a partir daí, gente, eu acabei jogando aqui na ONRPM. Só que tem um problema da ONRPM. Pra quem conhece, ela é uma distribuidora de música, né, onde você pode jogar suas coisas, mas infelizmente eles têm muita burocracia. E o problema aqui do meu álbum é que o nome do álbum estava muito genérico. Aí eles não aceitaram, as músicas estavam todas ok, não tinha problema nenhum, só que o nome do álbum estava genérico e eles simplesmente rejeitaram ao invés de dar a opção para que eu pudesse editar o álbum e repostasse ele, né? E aí eu pensei, dane-se, não vou usar mais a ONRPM, porque eu já não gostava muito, né? A ONRPM, ela, além de tirar um valor alto, ela faz esse tipo de burocracia aí que eu acho extremamente maçante, você tem que ficar repostando, ainda mais que são 12 músicas. Então eu usei outra distribuidora, que no caso era a Euforia Media Group, tá? Mas é uma distribuidora que você tem que ter contrato e tal, não é todo mundo que tem. Então, se você só tem a ONRPM de opção, use ela porque ela é gratuita, tá? E você consegue sim postar música, eu consigo ganhar dinheiro com ela até hoje, tá? Então ela é uma boa opção de distribuidora sim. Ela só tem umas burocracias muito chatas. Então, fica a dica pra vocês, não utilize temas muito genéricos, tenta usar uma coisa mais específica. Então, eu postei esse álbum aqui, Slow Days Vibes, né? Ou vibes de dias lentos, né? E eu postei as minhas 12 músicas aqui no Spotify, então elas já estão aqui, já estão com 2 a 3 minutos de duração cada uma, né? Inclusive essa nostalgia que eu amo, essa música. Sente a vibezinha, olha que da hora. Então você vê que foi criado o álbum, tá? Com um tema de lo-fi ali, eu coloquei o subgênero em jazz, porque normalmente essas músicas elas têm um quê de hip hop e também um quê de jazz que eles utilizam ali pra tá fazendo as notas. Tá colocando aquelas notas com sétima ali no FL Studio, tá? Então eu utilizei isso aqui pra tá criando e ficou assim, cara. Eu acho que ficou bem interessante ali, 12 músicas e o pessoal vai começar a assistir daqui a pouco, né? E a gente vai começar a ganhar royalties dessas músicas, além de ganhar views do YouTube. Isso é muito interessante, tá? Mas enfim, postou numa distribuidora, tá? Colocou o nome do álbum, colocou tudo certinho, ficou nesse padrão. O que que você tem que fazer agora? Gente, eu criei também imagens através do Bing, tá? Da mesma forma que eu falei pra vocês aqui, que é criar a imagem, depois expandir ela e depois jogar aqui no Waifu pra mudar o tamanho, né? Melhorar a qualidade delas. Eu criei imagens como essa aqui, do BoJack, né?
que são imagens que normalmente estão pegando muito acesso, que eu vi a galera fazendo. Eles utilizam muito esse tema de Simpson, o tema de BoJack, ou até mesmo o Rick and Morty, enfim, coisas aí da cultura pop que fazem com que a galera queira clicar. Eu utilizei essa imagem aqui, e eu fiz isso que eu falei pra vocês, né? Eu estendi essa imagem. Então se a gente vir aqui em loops, você vai ver que eu fiz o BoJack aqui em looping, cara. Então eu fiz basicamente isso aqui, ó. Ele ficou um cavalo ali fumando e andando. Como que eu fiz isso aqui, gente? Isso aqui parece ser uma coisa de outro mundo, mas não é. Na verdade é bem fácil de fazer. Basicamente no Photoshop você consegue dividir todas as camadas da imagem. Então depois de ter estendido ela, inclusive eu peguei essa lua aqui lá no Google mesmo, coloquei lua cartoon e apareceu essa lua aqui. Eu dividi essa imagem em várias partes, né? Então se você ver aqui, ó, tem a mão dele, né? Que eu fiz com que essa mão se mexesse, então se você colocar aqui ela, você consegue fazer ela se mexer, tá? Então eu fiz ela se mexer ali através do editor de vídeo. Eu coloquei o BoJack, e o BoJack ele faz a animação pra cima e pra baixo, tá? Ele basicamente depois de um tempo desce, depois de um tempo desce, depois de um tempo desce, pra dar a animação de que ele está andando. Eu fiz também o mato, né, a vegetação ali, que na verdade foi bem simplesinho de fazer, tá? Basicamente se você tem alguma imagem na frente, você só pega essa aqui, aí você copia, né? Aí você joga ela ali, você gira nessa direção, né? Na direção contrária. E você consegue simplesmente duplicar uma vegetação, tá? É bem simples de fazer. Eu também fiz a cidadezinha, tá? Para que a cidadezinha ela também ficasse girando ali, tá? Enquanto ele passa. E eu fiz o clima também, né? Eu fiz as nuvens elas estão aqui, elas também têm o sistema delas aqui todo cortadinho, né? E eu não mexi ali no fundo, tá? O fundo eu consegui refazer ele, na verdade eu refiz todo ele, né? Eu peguei isso aqui, ó, essa ferramenta aqui que eu esqueci o nome, que fica junto com o balde, e eu refiz ela, né? E também a lua, né? A lua, no caso, eu peguei ali no YouTube não, eu peguei ali no Google, né? E eu refiz ela, só que como ela fica parada, não tem muito o que dizer, né? Então depois de refeito isso aqui, galera, eu joguei tudo isso aqui, todas as partes, no Vegas, que é o programa de edição que eu utilizo. Lembrando que eu já tenho 3 loopings aqui, né? Eu fiz um do BoJack, um do Homer dirigindo e um do Bart meditando, mas pra mim o que ficou melhor aqui, que eu vou apresentar pra vocês, é o do próprio BoJack, tá? E eu vou importar ele aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês. Ó, basicamente é o seguinte, então, gente, essa fumaça que vocês conseguem ver na edição, enquanto ele tá mexendo os braços aqui, ela é, na verdade, um chroma key, tá? Então você consegue baixar ela em qualquer lugar aí, ela é free royalties, então você pode colocar em qualquer lugar, em qualquer coisa que funciona, tá? O braço dele ali, por exemplo, você vê que ele também é um looping que ele fica fazendo o mesmo efeito ali por um tempo, tá? Mas ele sempre volta pro lugar de origem, ele tem um ponto de âncora, né? Então ele vai sempre voltando ali. Mano, é uma coisa bem simples de fazer, mas você vê que ali, ó, tem vários pontos de âncora que ele vai e volta, ó lá. Ele vai, aí ele volta. Ele sempre volta pro lugar que ele tava, o lugar de origem, que é parado na mesma posição. Então eu fiz uma animação bem simples, tá? Essa aqui é a animação dele andando, porque ele tem que andar junto com o corpo, só que eu também fiz que enquanto ele andasse, ele mexesse o braço pro lado pra dar a animação de que ele estaria fumando o seu cigarrinho, beleza? Depois, cara, eu fiz a mesma animação ali com o BoJack, tá? O BoJack, você vê que a animação dele é só sobe e desce, ela é bem simples de ser feita, tá? Isso aqui, gente, depois que você faz um determinado tempo, você vai colocando ali repetidamente até dar todo o tempo. Como as nuvens elas têm que ser mais lentas que o personagem, eu deixei elas andando ali, lembrando que elas estão uma contra a outra, né? Elas estão em paralelo uma à outra, pra dar essa sensação de que ela tá andando ali, ó, tá vendo? E ela fica sempre inteirinha, ela não fica cortada, tá? Só que você vê que a cidade e as nuvens e até mesmo a vegetação, elas andam em tempos diferentes, então eu deixei esse loop um pouco grande, na verdade ele tem 8 minutos, né? Mas pra colocar isso aqui em 2 horas de duração fica até que legal, porque ficou um looping bem interessante de ser feito. E como ele foi feito em IA, normalmente não vai dar flag, não vai dar nenhum direito autoral pra você. O céu ele fica parado, tá? Mas a cidade ela também anda, é a que anda mais devagar inclusive, mas a cidade também anda e a lua ela fica parada. Basicamente ela não tem movimentação, porque a lua ela fica muito distante da Terra, não tem por que ela se movimentar. Então basicamente eu deixei ela ali paradinha, ficou bem legal, tá? Esse efeito de luz eu fiz com o próprio Photoshop, eu não joguei nenhum blur, nada aqui em cima do editor de vídeo, né? Porque senão ficaria muito pesado pra estar renderizando todos esses componentes de uma vez. Não que não pudesse, mas enfim, no Photoshop eu achei mais fácil. Renderizou tudo, ele vai virar um looping, né?
que é basicamente o que eu tinha mostrado pra vocês. Então ele virou um looping de 8 minutos, tá? E você vê aqui a vegetação andando, você vê a cidadezinha no fundo, você vê ali a nuvem também, só que anda bem devagarinho, né? Você vê que não tem muita movimentação, porque a nuvem ela está mais longe, tá bom? Que a cidade, ela fica mais profundo mesmo, então ela ficou mais devagar. A lua não se mexe e as estrelas também ficam paradas, porque estão a milhões e milhões de quilômetros de distância, tá? Então você abrindo aqui uma nova janela no programa, né, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu arquivo em looping, tá? Lembrando que não precisa ser exatamente ele já feito, se você quiser inclusive fazer um novo, como eu tinha feito aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês que eu tenho um feito, né, o da Lisa aqui, por exemplo, ó. Eu posso pegar uma imagem ali bem simplesinha, não precisa ser nada muito editado aqui, jogar no programa. A Lisa, por exemplo, em PNG, né, que eu tinha falado pra vocês que é o arquivo sem fundo, né? Você vê que a janela ali não tem fundo. E você pode pegar esses wallpaper, né? Eu peguei um Cities Skyline, né? E aí você pode jogar aqui embaixo, replicar ele o quanto você quiser. E ele vai ficar assim, ó. Ele tá no fundo ali como se a janela da Lisa estivesse com chuva, né? E você consegue ver ali ao longe as luzes. Como as luzes elas estão muito grandes, a gente pode dar uma maneirada aqui, ó. Não tem problema, a gente pode jogar só o necessário, né? Mas enfim, vamos fazer com o Bojack mesmo, tá? Eu vou pegar o Bojack aqui, no loopings que eu fiz. Eu fiz aqui o Bojack já em loop de 8 minutos. Eu vou jogar o Bojack aqui. Tem uma parte que ficou em preta, mas eu vou tirar ela rapidinho aqui. Então eu cortei a parte preta e o Bojack, você vai reparar que quando eu jogar pra cá, por exemplo, ó, ele vai fazer o looping quase que perfeito, né? Ele não vai ter nenhum ponto em que ele quebra, ó. Tá vendo? Ele não quebra. Então isso é importante para que você faça um vídeo que fique imersivo o suficiente ali para que você consiga jogar nas plataformas sem ter problema nenhum, tá? Feito isso aqui, gente, você vai vir aqui nas músicas, tá? No caso, eu fiz esse Lo-Fi Vibes aqui e eu peguei 13 músicas, olha, na verdade tem 13, não 12. Mas eu peguei essas 13 músicas aqui e joguei aqui no editor. Então, gente, você vai ver que, na verdade, essas músicas, elas dão no máximo ali 32 minutos de duração, é meia hora. Só que ninguém fica contando essa meia hora, ninguém fica esperando ali que tenha exatamente 1 hora, 3 horas, enfim, porque são músicas de fundo, né? Se repetir não tem problema. Então, o que você pode fazer? Você pode repetir esse looping, que ele é infinito, e jogar lá pro final. Você pode ter até, sei lá, 24 horas de duração se você quiser. Eu indico que 1 hora já é o suficiente, tá? Como essa playlist ela tem meia hora, ela dá 1 hora certinho, não tem problema, tá? E aí você escolhe o padrão que seja melhor pra você. Normalmente eu uso esse aqui, tá? Que é um padrão em MP4, onde tem 1080p 30 fps, não precisa mais que isso, tá? E fechando o programa aqui, eu quero falar pra vocês o que fazer após postar, né? Na verdade, eu coloquei essas thumbs aqui porque eu decidi que eu não quero fazer mais um conteúdo pra gringo, né? Eu decidi que eu vou fazer um conteúdo nacional mesmo, focado no público daqui, que as pessoas pesquisam bastante também. E eu percebi que tem uma carência em músicas daqui mesmo, com esses temas mais nerds, né? E como eu fiz umas músicas mais voltadas para o público nerd, eu prefiro que as pessoas daqui vejam mesmo, depois eu começo a postar um conteúdo pra gringo, tá? Então talvez eu mude o nome aqui do canal e talvez eu mude aqui algumas coisas. Só que o que eu fiz? Como eu fiz um padrão nacional, eu coloquei aqui, por exemplo, músicas para... Aí já tem aqui, ó, para dormir, para treinar, para relaxar. Então eu usei essas tags aqui para estar fazendo o meu conteúdo, tá? Gente, uma coisa muito importante é que você não precisa postar os vídeos, tá? Você consegue postar também em live. É só basicamente você upar ali no OBS, tá? Que é o seu programa pra fazer live, que no caso eu tô gravando esse vídeo aqui pelo OBS, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas você consegue postar por lá. E aí vai acabar virando uma live, né? Então você consegue passar 3 horas ali apenas streamando um vídeo. Aí você tira o áudio do teu microfone e fica 100% ali pra você, tá? Então é basicamente assim que você vai criar um canal Lo-Fi, tá bom, gente? E lembrando que se você quiser ter muita visualização, é interessante que você faça as lives e pelo menos deixe 24 horas aí, pra que as pessoas estejam te encontrando, né? O YouTube, ele dá uma moral a mais pra quem faz live pra esse tipo de conteúdo. Bom, foi assim que eu fiz um canal em Lo-Fi. Caso tenha ajudado você de alguma forma, não deixe de dar aquele like e me ajudar com o canal. Valeu, um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.